Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos sexta-feira da Paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência. Solidário com os pobres e sofredores, Jesus assume a sua cruz por fidelidade à missão que o Pai lhe confiou. E hoje unimos-nos a Ele, servo sofredor, e acompanhamos seus passos rumo ao Calvário. Quem segue Jesus rumo ao Calvário celebra também a sua ressurreição. E vamos lembrar que Deus nos amou por primeiro. Deus tem um amor profundo por nós. Vamos diante da cruz de Jesus pedir perdão. Hoje a cruz de Jesus ela é levantada como sinal da nova aliança de Deus com a humanidade. Deus nos amou por primeiro e vamos pedir perdão a Deus pela nossa falta de amor, pela ingratidão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Olhando para a cruz de Jesus, vamos lembrar que esse amor quer ser correspondido. A caridade divina quer ser correspondida, amor com amor. Façamos o nosso ato de amor a Deus como um ato de entrega também dos nossos sofrimentos a Cristo na sua cruz. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 ao capítulo 53, versículo 12. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse.
Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque Vós me salvareis. Ó Deus fiel, ó Pai, em Tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego meu espírito. A Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só Vós sois o meu Deus. Eu entrego em Vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito,
Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos de 1 ao capítulo 19, versículo 42. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Filipenses 2, versículo 8 seguinte. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo,
que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas? Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele.
Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus.
Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado.
Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, sexta-feira da Paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência. Estamos como que solidários nesse dia em que Jesus assume a cruz por fidelidade à missão com o Pai. Nós, com fidelidade a Jesus, tendo em vista aos necessitados. Do livro do profeta Isaías 52, 13 ao capítulo 53, versículo 12, a profecia está relacionada justamente à pessoa do Messias, que 700 anos, justamente 700 anos antes, Isaías vai descrevê-lo tão claramente que parecia estar vendo o que nós lemos aqui no Evangelho. Tão claramente, esse profeta, 700 anos, vai descrever a descrição do sofrimento no seu corpo, a paixão, sua morte, o seu sepultamento e a sua ascensão, que é o enaltecimento. Um exame dessa profecia e seus cumprimentos nos animará, nos fortalecerá na fé. Isaías acabara de falar da libertação dos judeus, do exílio na Babilônia, e mais tarde ele vai registrar as palavras de Yahvé, dizendo: ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Quem é esse servo? Justamente aplica-se essa profecia à pessoa de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o servo messiânico, o ungido de Deus Pai, como diz a leitura. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. De fato, esse raio-x do sofrimento de Jesus que Isaías está profetizando é toda a situação que nós lemos no Evangelho. Os sofrimentos pelos quais Jesus passaria e pelos quais ele passou, nós vamos trazer para nossas vidas o sentido do que eram essas enfermidades de Jesus. Ele sofria nele as nossas dores, e nós pensávamos, como ele diz, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele justamente foi ferido, por quê? Por conta dos nossos pecados. Esmagado por causa de quê? Por causa dos nossos crimes. A punição que a ele foi imposta era o preço do nosso pecado, o preço do resgate para a cura de nossas feridas, a cura de nossas almas. E nós, que vagávamos como ovelhas desgarradas, como diz a leitura, encontramos aqui um pastor. O pecado que pesava sobre nós já não tem mais efeito. Foi maltratado Jesus, não abriu sua boca como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Ele não praticou nenhum delito, nenhum crime, nenhum mal. O Senhor justamente quis marcerá-lo como sofrimentos, oferecendo justamente sua vida em expiação, tendo em vista os nossos pecados. Por esta vida de sofrimento, alcançou luz a sua obra perfeita. O meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Nós temos, portanto, um advogado nosso. Nós temos um advogado que nos defenderá após a nossa morte. Não tenhamos medo da morte. A morte já não tem mais poder sobre nossas vidas. Creiamos, porque o preço do resgate dos nossos pecados já foi colocado sobre as costas de Jesus. Ao considerarmos essa profecia, veremos justamente o paralelo em sua essência entre aquele a quem Yahvé chama de meu servo, que é Jesus o Nazareno, homem maltratado,
mas que foi elevado, exaltado, e está à direita de Deus Pai. Foi desfigurado porque carregava sobre si o preço em resgate de nossas almas, o preço de nossos pecados. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si nossas dores. Pelas suas chagas fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele as faltas dos nossos pais. Nós vamos lembrar essa frase. Ele carregou os nossos sofrimentos para que nossas feridas fossem curadas. E nessa sexta-feira santa, somos chamados a discernir, olhar para a cruz de Jesus, lembrar o que Ele fez para nós, dos benefícios do seu amor em resgate de nossas almas. Por isso nós cantamos no Salmo responsorial, no Salmo 30, ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós justamente vamos entregar a nossa vida, os nossos sofrimentos, para que sejam somados ao sofrimento de Cristo. Neste salmo, Davi vai suplicar a Deus em profunda angústia e tristeza, mas como em todas as queixas e angústias de Davi, ele reafirma sua fé, sua confiança em Deus, e em nenhum momento vai desanimar. E Davi dirá: Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Isso significa entregar meus sofrimentos a Cristo também, porque Deus também nos salvará. E na segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, pulando até o 5, versículo 9, o autor nos fala da supremacia de Cristo, ao descrevê-lo como sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, o servo, o escolhido, o ungido. É necessário que nós justamente permaneçamos firmes na fé que professamos para alcançarmos a vida eterna. Temos um sumo sacerdote, um advogado capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ele não quer nos condenar. Alegremos-nos. Ele foi provado em tudo por nós, conosco. Sofreu a situação do nosso pecado. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça que nos auxiliará nos momentos de dificuldade. Mesmo sendo filho, Cristo aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, o mais importante, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se queremos, portanto, a salvação, tratamos de obedecer seus mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Evangelho de João 18, 1 a 19, versículo 42, a gente vai ver o momento que Judas trairá Jesus, entregará Jesus aos judeus. E assim como o nosso olhar se volta para Jesus crucificado neste momento, entendendo o plano de Deus, que vai nos levar a refletir sobre o sofrimento do servo sofredor, o justo, por excelência, sofre as dores no seu corpo de nosso sofrimento do pecado, por causa de sua luta pela justiça, pela fraternidade, por causa do que ele pregou, o seu ensinamento era o amor, ele foi julgado e condenado. Jesus estava com os discípulos do outro lado da torrente do Cedron, no jardim onde ele se encontrava com os discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Era de noite, deveria ser um momento de pavor ver aqueles homens de noite chegando, e Jesus teve consciência de sua missão naquele momento. Ele não tremeu diante da sua missão, não foi fraco, ele foi forte, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e vai dizer: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus Nazareno. E Jesus se escondeu? Não, ele disse: sou eu. E quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus mesmo tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Também hoje, muitos justos e inocentes são perseguidos, mortos,
muitas vezes condenados por defender a verdade, por defender a causa dos mais necessitados, dos mais pobres e injustiçados. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. E isso vai expressar justamente essa atitude de Pedro, que foi uma noite de dificuldade, de terror. Veja o momento que... Por que Pedro puxou aquela espada? Porque ele sentiu o espírito da morte ali naquele momento. Eles estavam decididos a matar Jesus e Pedro conhecia, ele era judeu e conhecia o judeu. E ele sabia de como, por aquele ato, como eles chegaram ali com certeza de surpresa, com as tochas ainda apagadas, deveriam acender as tochas já quando estavam cercando o ambiente. Ele vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse servo era Malco. Essa primeira atitude de Pedro foi de defender Jesus. Então Jesus vai dizer a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Jesus Cristo queria dizer, tu não vais me defender, é eu que vou te defender. Eu estou entregando a minha vida tendo em vista os pecados da humanidade. Era necessário que ele padecesse para pagar. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram Jesus, conduziram Jesus a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. E foi justamente Caifás deu aquele conselho, como você lembra, é preferível que um só morra pelo povo. E a criada que guardava a porta vai dizer a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? E Pedro vai negar. Os empregados e os guardas fizeram então uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. E Pedro ficou com eles aquecendo-se, diz a palavra. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. E Jesus vai lhe dizer, eu falei às claras no mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Ou seja, por que me interrogas, como Jesus diz? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Não falei às escondidas, em outras palavras. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Veja bem, essa bofetada não foi por causa de alguma ofensa que Jesus não ofendeu o sumo sacerdote, mas foi para intimidar Jesus. Intimidar Jesus, dizer, tu vais ter que escutar e não falar nada. É assim que aqueles que querem tirar a vida, eles agem da forma como agiu esses que prenderam Jesus. Que ele ficasse calado e aguardasse a condenação. E Jesus vai responder, se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Ou seja, eles não estavam dispostos a escutar Jesus, porque a condenação já era certa. E Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. E disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou de novo, não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, aí que vai chegar na questão, parente justamente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, vai dizer, será que não te vi no jardim com ele? Veja a situação nesse terceiro momento de Pedro. Era um parente daquele que ele cortou a orelha. E novamente Pedro vai negar. E na mesma hora o galo vai cantar, cumprindo a promessa de Jesus que disse, tu me negarás 3 vezes. E já diante de Pilatos, Jesus vai ser interrogado. Pilatos vai perguntar, que fizeste? Sim, aí vamos perguntar, o que fez Jesus, se não carregar o peso de nossas culpas? Como mencionado justamente em Isaías, na primeira leitura. Jesus não queria ser rei, como ele mesmo diz, seu reinado não era deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Pilatos perguntou,
novamente a Jesus: de onde és tu? Parece que Pilatos, porque alguém disse para Pilatos que ele se dizia filho de Deus, e Pilatos ficou com medo, porque ele viu em Jesus algo divino, com certeza. Ao que Jesus vai tranquilizá-lo, dizendo: não te atemores, quem me entregou a ti tem culpa maior do que tu. Porque Pilatos estava com medo de estar diante do Filho de Deus ali. Os sumos sacerdotes então quiseram crucificar Jesus. Preferiram o reinado de César. Preferiram o reinado de César ao reinado de Jesus. Entregaram Jesus para ser crucificado. E a crucificação era considerado o pior suplício, destinado justamente às pessoas perigosas. E Jesus tomou a cruz sobre si, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, carregando o peso dos nossos pecados. E perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, no final, né? A irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, ele vai dizer à sua mãe: mulher, este é o teu filho. E depois vai dizer ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu em sua casa, consigo. João simbolizava aí a humanidade. Jesus estaria entregando Maria como mãe da humanidade. E eu acolho Maria em minha casa, como João acolheu. E Jesus tomou vinagre e vai dizer: tudo está consumado. Veja que Jesus só disse tudo está consumado quando ele fez o último ato de entregar a mãe para João, para dizer para ele de cuidar dela como uma mãe, e entregou João para Maria, dizendo: este é o teu filho, representa nós, a humanidade. E inclinando a cabeça, então, Jesus tranquilamente entregou o Espírito. E era o dia da preparação para a Páscoa. Veja a coincidência de Jesus, o Cordeiro, com a Páscoa. Mas um soldado, diz a Escritura, abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, e se cumpriu a Escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. O texto nos leva justamente a tirar algumas lições para o nosso cotidiano. O gesto de amor de Jesus, por exemplo, pela humanidade, doou sua vida por amor a cada um de nós. Não há amor maior do que dar vida derramando o seu sangue por quem se ama. Jesus, aquele que dá vida por seus amigos. Olhando a cruz de Jesus, lembremos disso. Com seu sangue derramado, Jesus nos purifica e abre o caminho para a eternidade. Do Evangelho aprendemos a doar nossa vida, imitar Jesus, que nos amou primeiro, doando sua vida. A olhar para a cruz de Jesus, que é o maior sinal de aliança, de amor de Deus por nós, devemos também oferecer nossa vida, nossos sofrimentos, nossas cruzes, para nos somarmos ao seu sofrimento. E isso nos faz participante de sua graça na celebração eucarística que celebramos, quando dizemos: com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós queremos dizer que com Ele sofreremos e também nos juntaremos a Ele no seu sofrimento. Nesta Eucaristia que nos prepara para esse tempo de reconciliação, de graça com Deus, por meio deste ato da renovação do seu sacrifício, o Cordeiro de Deus, figurado ali de Anás, que enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Por que amarrado? Porque na Páscoa era costume o sumo sacerdote amarrar o cordeiro e levá-lo ao sacrifício. E Jesus foi amarrado como um cordeiro. É o novo cordeiro pascal, levado ao sacrifício em remissão dos nossos pecados. Portanto, vamos dar graças a Deus, bendizer o seu santo nome. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje nos convida a olhar para a tua cruz e enxergar
tua misericórdia. O sangue e a água derramado do teu lado é a fonte da infinita misericórdia. É o sinal do teu amor, do cálice da nova aliança. Ensina-nos a enxergar o sinal do teu amor e a oferecer contigo nossa vida e nossos sofrimentos para te ouvir o que dissertes ao bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhando para a imagem de Jesus aqui ao meu lado, vamos dizer: ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes da Sexta-feira Santa, que eu vou deixar aqui, que vem com os salmos da Sexta-feira, os hinos, os cânticos e as antífonas da Sexta-feira Santa, para nós rezarmos. Portanto, quem reza se salva, e quem reza acreditando no Jesus crucificado, tem justamente a remissão de seus pecados. Portanto, vamos crer e acreditar e rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.